Existe uma pergunta que pode mudar totalmente o seu quadro de produtividade, e ela vem do livro A Única Coisa. Eu me chamo João Vitor, trabalho com marketing digital há mais de 2 anos, me especializei na área de tráfego pago, marketing e vendas, mas hoje trabalho de uma forma mais ampla. Eu trabalho Estou trabalhando, tanto com a parte de comunicação, arte, direcionamento. Eu venho estudando e explorando várias áreas. E a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é sobre a regra de Pareto, é a regra do 80-20. Quais são os 20% de trabalho que gera 80% dos seus resultados? É exatamente isso. Às vezes, trabalhar demais não quer dizer que você está sendo produtivo. Quer dizer que você está trabalhando muito. Porque você já parou para pensar nessa regra? Que você passa, bora supor que você trabalha. Se você empreender, você pode chegar a trabalhar 12, 16 horas por dia, em algumas situações. Mas você já parou para pensar que 80% dessas horas você dedica em coisas que não trazem resultados diretos para sua empresa? Sim. Até porque você trabalhou, possa ser que você tenha trabalhado a semana toda e esteja sentindo que passou a semana apagando incêndio, fazendo coisas que não vão gerar um resultado direto para você. Você já parou para pensar nisso? Então, qual seria, o meu 80-20? Porque você já analisou quais são os clientes que mais geram vendas para você? Qual é a persona de clientes que geram mais vendas? Quais são os conteúdos que mais engajam? Quais são as técnicas, de liderança que você utiliza para fazer com que os seus liderados sejam mais produtivos? Tudo isso faz parte da regra do 80-20. Hoje, na sua empresa, você pode dedicar energia em diversas áreas. Você pode dedicar energia no comercial, você pode dedicar energia no administrativo, no financeiro, na produção de conteúdo, no marketing. Mas será que são nessas áreas que você realmente precisa dedicar mais energia? Você já parou para pensar nisso? Então, pare e pense. O que eu preciso fazer hoje para que a empresa consiga gerar mais resultado? Segundo tópico, proteja o seu foco. O livro fala muito sobre foco, sobre prioridade. E o erro que muitas pessoas cometem é que elas têm muitas prioridades. Eu tenho 3 prioridades hoje. Isso não existe. Não existe a palavra prioridades. É prioridade. E só existe uma. Qual é a sua única prioridade? Uma vez que você descobriu, que é o que eu falei no primeiro tópico, Uma vez que você descobriu qual é a sua prioridade, o que você tem que fazer hoje para conseguir gerar mais resultado, você tem que proteger isso. Bora supor que você precisa ter mais constância. Seja em qual área for, proteja a sua constância. Você pode fazer isso como? Você pode pegar técnicas e estudos e estudar sobre coisas que lhe atrapalham. Por exemplo, o uso do Instagram. Às vezes você coloca tantas coisas no seu dia para você fazer que você procrastina. Porque você definiu tudo que você tem para fazer e você não definiu uma lista. Às vezes o seu problema é medo, insegurança, e isso está fazendo com que você procrastine. Então, se seu problema é a constância e você precisa manter, você tem que proteger a constância. Se seu problema é vender, você tem que fazer de tudo para proteger o seu objetivo de vendas. Suponhamos que eu trabalho com prospecção. Você vai ter que prospectar clientes. Por incrível que pareça, você tem que colocar essa coisa no topo do seu dia. É aquela frase, engula o sapo primeiro. Uma vez que você colocou no topo, e o resto vai ficar mais fácil. Mas geralmente é o contrário que acontece. Você vai ter a única coisa, você sabe o que precisa fazer e você não faz, você vai procrastinar, você vai dizer, eita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que otimizar uma campanha, eu tenho que responder um cliente, mas você não vai fazer a única coisa que vai de fato lhe gerar resultado. Seja vendas, produção de conteúdo, eu preciso produzir mais conteúdo, coloque no topo do seu dia e proteja essa produção de conteúdo de tudo que pode atrapalhar. Seja Reels, que você vai começar a pesquisar e você passa horas e não pesquisa nada, seja cliente, seja isso, proteja. Eu vou dar meu exemplo, Teve um mês, na verdade no início desse ano, eu estava fixado em vendas. Minha empresa precisava faturar mais. Foi até um insight que eu peguei em uma reunião de vendas. Eu estava vendendo, Estavam me vendendo um produto, um serviço. E eu tive muitos insights. Mas o ponto é que eu percebi isso, Minha única coisa era vender, eu precisava vender mais. Então eu comecei a fazer isso. Nos primeiros meses
do ano, eu foquei em vender. Então eu tava focando em prospecção, 20 ligações por dia, marcava várias reuniões e fazia isso, fazia aquilo. E aos poucos eu fui começando a gerar resultado, meu faturamento foi de fato aumentando. Mas aí eu corri, né? Eu fiz a maratona da São Cri-Cri, se eu não me engano foi em março. E por isso a minha imunidade caiu em abril, porque é uma maratona que exige muito do nosso condicionamento físico. E uma vez que minha imunidade caiu em abril, eu não consegui trabalhar. Eu passei o mês todinho inflamado. Aí caramba, até aí tudo bem, né? É algo que a gente não tem tanto controle. Até porque por falta de experiência. Da próxima vez que eu vou correr, eu já vou preparar, né? Vou numa Nutri fazer uma alimentação direcionada para São Cristóvão, Aracaju. E é claro, eu vou fazer uma suplementação para manter minha imunidade elevadíssima. Para depois, pós-corrida, eu não sofrer tanto que nem eu sofri. Mas o ponto que eu quero trazer, eu perdi praticamente abril e tudo bem, era algo que eu não tinha tanto controle. Mas isso fez com que eu perdesse foco das vendas. Eu passei praticamente 2 meses sem vender direito, sem prospectar da forma que eu prospectava, sem me dedicar da forma que eu estava me dedicando. Aí isso é algo que eu estou praticamente voltando agora, e a gente está em julho. Então foram dois meses vendendo bem mal e um mês vendendo melhorzinho, né? Conseguindo marcar bem mais reuniões. Mas eu quebrei, né, o foco e tive dificuldade para voltar. Isso é algo que eu não quero deixar, né? Até porque vender é algo fundamental na minha empresa. Vender e agora produzir conteúdo, que é que eu quero mudar a minha base, né? A minha base de prospecção. E a pergunta, né, que eu tinha citado no início do vídeo, na verdade é bem simples. Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje, agora, que vai conseguir me fazer gerar mais resultado e vai fazer com que as outras coisas que eu tenho que fazer no dia, eu não preciso fazer, ou sejam coisas que sejam desnecessárias. Pare e pense. Depois que você acabar esse vídeo, reflita durante uns 5, 10 minutos o que você precisa fazer agora para gerar mais resultado. E uma vez que você parou e percebeu o que você precisa fazer, você tem que basicamente limpar a sua agenda do dia ou colocar só coisas essenciais para você fazer para o final do dia e passar o dia todo fazendo o que você precisa fazer. No meu caso, na época era vendas, eu precisava vender. Hoje eu estou tendo que equilibrar vender e produzir conteúdo para a minha empresa crescer. Mas pense o que seria a sua única coisa e dedique a maior parte do dia. Se eu passar 6 horas por dia vendendo, eu de fato vou vender, vou conseguir aumentar o meu faturamento. Se eu passar esse tempo em produção de conteúdo bom, conteúdo de qualidade, eu vou conseguir gerar resultado, eu vou conseguir receber contatos, eu vou conseguir gerar mais autoridade. Então pare e pense, qual é a sua única coisa que você pode fazer agora para conseguir gerar mais resultado. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu vou trazer conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.